Bom, agradecer o convite a Rita e tentar me suportar, já que estive hoje às 15h30 falando sobre o mesmo filme, apesar de que a gente só se repete, não? Sempre fala a mesma coisa, cada um de nós, fazê-lo com um lapso tão breve é todo um desafio. Queria também contar que a versão do filme que eu assisti é outro corte. Tem alguns fragmentos que não estão na versão que eu tenho. Por exemplo, a caixinha de música. Então, Tendler deve ter feito sucessivas edições, como é muito costumeiro no cinema. Gilman não estava no filme anterior, então talvez, como ele passou 19 anos fazendo este filme, seja um corte prévio, porque eu assisti a música do final também, a música era bem lacônica na versão que eu assisti, agora tem uma música mais chan, assim, mais interessante, mais agitada, mais contemporânea, digamos assim. Me pareceu, eu cheguei no final pensando que era o mesmo filme, mas me pareceu que tinha um ritmo assim mais interessante. Então talvez seja bacana assistir depois, quando forem se aprofundar, assistir as duas versões, a ver o que aconteceu com Tendler da versão anterior para ele. Sabemos o que aconteceu com o país, não? Então, a intervenção que eu quero fazer vai girar ao redor do que chamam a janela de Tendler. Quero me focar nisso, porque, como vocês viram, a história dos últimos 50 anos não é pouca coisa, são todos os campos que passam por aí, revoluções, figuras excepcionais. Então, é uma espécie de enciclopédia infinita, como ele diz aí no final. Isso também não está na versão que eu assisti. O infinito da história, as reticências. Então, precisamos focar em algo. E eu quero focar na janela. Primeiro, dizer que me parece que se inscreve de certa maneira tanto este filme como o convite, como o lugar que está tomando um cinema em qualquer sala de aula, em qualquer lugar do mundo. É algo que devemos dar o crédito ao que se chamou política do autor nos anos 60, começar na França, sobretudo, e aqui no Brasil, com o cinema novo e no resto da América Latina, onde o que se exalta é a proposta autoral, o sujeito do filme, quem constrói o filme. Recebe um apoio muito forte de uma revolução que acontece na teoria da história, na maneira de pensar a história, a partir da escola dos anais. Vocês já devem ter ouvido falar, os anais da história econômica e social, liderados por Lucien Febvre e por Bloch. E o que eles propõem, de fato, é começar a olhar a história problematizando o sujeito da história, botando uma cabeça no olhar sobre a história. O historiador passa a ser alguém que constrói o objeto sobre o qual vai investigar, e não simplesmente alguém que registra um objeto natural. Então, as garantias da verdade histórica, uma vez que introduzimos o sujeito, se espatifam, somem. A história passa a ser marcada pela inconsistência, e a verdade da história deixa de ser plana
y pasa a ser, como diría Ferreira Goulart, cúbica. Pasa a ter vários lados a verdade histórica e é necessário um olhar em 3D, dar volume à história. Se deixam de lado fixações, manias da maneira antiga de fazer história, como o chamado fetichismo dos acontecimentos, que faz supor que os fatos falam sozinhos, quando em realidade sabemos hoje que os fatos são lidos. Não falam sozinhos, são mudos, a não ser que os façamos falar. Então, o discurso todo da história entra em crise a partir desta introdução do sujeito às palavras da história, os ritos, os rituais da história, as fontes, as cifras. Tudo passa a ser relativizado e... Sim, claro. Estou me fazendo sombra com um mástil aqui. E o que passa a ser evidente é que o real não se deixa, o real do acontecimento histórico não se deixa aprender tão facilmente à primeira vista. Surgem múltiplas interpretações da história, olhares da história, discussões sobre a história. O uso da imagem começa a proliferar no meio desta crise. E então, a presença do discurso cinematográfico, do cinema e do discurso cinematográfico, salas de aula para estudar história, para estudar comunicação, contemporaneidade, violência, qualquer tema que vocês queiram, passa a ser cada vez mais e mais importante. Não se pode obviar o cinema como fonte da pesquisa histórica de qualquer assunto. Então, me apoio num poeta, Manuel de Barros, um livro das ignoranças, não sei se conhece, um livro das ignoranças, de Manuel de Barros. Tem um capítulo chamado Didática da Invenção, onde Manuel de Barros diz que o que é interessante fazer com as palavras é misturá-las, fazê-las dizer o que elas não querem dizer, pegar palavras de um campo e misturá-las com palavras de outro campo, enlouquecê-las. Essa é a proposta de Manuel de Barros. E desinventá-las, burlar as definições, e para aproximar-se de qualquer objeto, essa é a estratégia, esta é a didática de Manuel de Barros. E cria um sintagma, que hoje em dia é bem conhecido, onde diz: tudo o que eu não invento é falso. Não sei se vocês conhecem. Que poderia ser muito bem o lema de qualquer criador de ficção, de cinema de ficção. Mas também, e é isso que eu quero trazer para vocês, de um documentário. Com a crise da história vista desde um único ponto de vista, também acaba a possibilidade de que o cinema documentário consiga trazer o real tal qual é e não levar em conta que o real no cinema se constrói, que os documentários são processos ficcionais por definição. Então, o documentário também tem que enfrentar a verdade de tudo que não se inventa é falso. E isso relativiza os chamados documentários jornalísticos, ou chamado cinema jornalístico.
como aqueles fragmentos de mundo que passavam antes e depois dos filmes. Quando eu era jovem, vocês talvez não pegaram esses momentos. Como chamava aqui no Brasil? Como? Repórter Eso. Bom Dia Argentina era na minha terra. Então todo mundo acordava para o mundo 3 minutos e depois passava a dormir com a ficção e depois no final acordava de novo. Coisa de não sair fantasiando da sala de cinema. Então, toda esta volta para dizer que Manuel de Barros tem uma frase, além de que tudo que não inventa é falso, que me interessou muito, que diz: não oblitero moscas com palavras. Não sei se conhecem, pero é algo assim como declarar a impotência da palavra, a impotência do que elucubramos com a língua para dar conta do real, para dar conta das moscas. Então, ele propõe não obliterar as moscas com as palavras, poetizando o fato de que a gente de que quando a gente interpreta, anula a coisa, como diriam hegelianos, mata a coisa. Agora sabemos que as coisas resistem ao assassinato por parte das palavras e voltam demandando um novo sentido. Então, os fatos da história resistem a qualquer interpretação que façamos deles e retornam trazendo novamente perguntas e pedindo novos sentidos, digamos assim, obrigando-nos a ler. Então, minha pergunta é: será que o nome que damos aos fatos da história empobrece os fatos? Que relação existe entre a imagem e a palavra? Os valores entre uma e outra. Com a palavra se tecem imagens, porque apesar de que Tendler tenha dito a caros amigos que não é amigo de fazer roteiros, este filme está cheio de palavras, cheio de sujeitos que emitem discursos, e a maneira de organizá-los dá conta de toda uma narrativa, ainda que seja uma narrativa sem fim, como as histórias em quadrinhos, ¿no? Que também terminam em reticências. Continuará. Você tem que comprar o próximo número para saber o que vai acontecer. Então, eu me prendi. Eu dizia hoje à tarde que, tentando me responder, por que será que Rita Aragão convida uma psicanalista para falar deste filme, em princípio tão alheio às questões que interessam os analistas, mas para sociólogos ou políticos ou economistas até. Então, tentando me justificar a mim mesma de por que estar aqui, e tendo recebido a entrevista que saiu de Silvio Tendler na anterior Caros Amigos, do mês passado. Não sei se vocês chegaram a ver. Alguém leu a entrevista de Tendler? O camarógrafo, o cameraman. Você leu? Bom, então você vai adorar que eu fale para vocês. Então, vou resumir o que me fisgou. Tendler conta uma lembrança da juventude e também dizia hoje à tarde, já que a lembrança, a memória está colocada no filme como uma representação do bem, é uma incitação à memória e a lembrar, como dizia Rita na origem, a combater o esquecimento. Pensei que focar numa lembrança de Tendler seria interessante, até para colocar em dúvida esse lugar idealizado da memória. A psicanálise ensina a gente a desconfiar muitas vezes da memória, tanto que para Freud toda lembrança é uma lembrança encobridora.
a gente lembra de algo para poder esquecer otro algo. Tem un conto famoso de un argentino llamado Jorge Luis Borges, no sé si conocen, cego, que nunca ganó un premio Nobel, extraordinario, que llama Funes el Memorioso, que era un sujeto que sofría de memoria, no conseguía esquecer absolutamente nada, então andaba enloquecido pela vida, lembrando tudo, tempo todo. Então, só para poder duvidar da memória, porque às vezes ela ultrapassa, às vezes a gente encontra pessoas fixadas no passado para não ter que dar conta do presente. Então, muitas vezes a memória funciona como uma trapaça. Não devemos idealizar a memória, digamos assim. Então, Tendler conta o dia do golpe de Estado em 1964. E ele diz: eu fiz um sintoma esse dia. Uma coisa meio cinematográfica. E claro que a palavra sintoma me pegou. Porque é um termo caro à medicina e a muitos discursos, mas para a psicanálise tem uma acepção um pouco diferente. Um sintoma é aquilo que não funciona, que se atravessa no meio do caminho da gente, que atrapalha a vida da gente, mas também tem outra dimensão, que é a de uma satisfação meio escondida. Algo que nos fixa, nos atrai, nos gruda e não podemos deixar de fazer, ainda que nos conduza além do nosso próprio prazer, além que nos conduza à dor. Então, tem a ver com repetições de coisas que fazemos, que não queremos fazer, que não necessariamente nos trazem bem, mas que não podemos parar de fazer. Então, tem esse lado satisfação. Tem um lado atrapalha, um lado satisfação, como uma representação de algo que ao mesmo tempo que me atrapalha, me satisfaz. Então, Tendler conta que estava na sala de cinema com 14 anos, assistindo uma comédia inglesa em 1964. E se vê interrompido pelo barulho que tem na rua e sai na rua e vê os porteiros dos prédios da Avenida Copacabana, onde ele mora, ao lado do Copacabana Palace, porteiros ouvindo rádio de pilha, e ele diz que olha para as janelas dos prédios da rua de Copacabana e vê pessoas nas janelas agitando os lenços brancos. E que nesse momento tem uma espécie de, ele não usa essa palavra, mas é uma espécie de epifania, ¿sí? De iluminação súbita, e descobre a luta de classes. Intuitivamente ele saca quem perde e quem ganha nesse acontecimento. Quais são os vencedores e quais são os vencidos a partir desse acontecimento. Numa entrevista anterior, não nesta, caros amigos, sino numa, caros amigos, de vários anos antes, quando Tendler lança um filme fantástico dele, que é o documentário sobre Milton Santos, ele diz que ele faz a história e não para de fazer a história, por isso tem essa tendência fortíssima ao documentário, porque ele quer transmitir seu ponto de vista. Ele admite o limitado do seu ponto de vista nessa entrevista, diz: é meu ponto de vista. Eu acho que esse dia, quando Tendler sai da sala de cinema, sai primeiro profundamente marcado pela linguagem do telejornal, do reportereso, da maneira de relatar a história do reportereso, da maneira de transmitir os fatos. Mas, como ele trabalha muito também com footage, com imagens de arquivo,
pelo menos a versão que eu assisti do filme, tinha muitíssima imagem de arquivo e algumas entrevistas, imagino que nesta se mantém da mesma maneira. Privilegia as fontes históricas registradas por outros como o espelho fiel da realidade. Tem outras figuras no cinema que fizeram coisas grandiosas sobre a história dos últimos 50 anos. Eu trouxe um filme que pensei que talvez poderemos assistir um minuto ou alguns segundos, que chama Histórias do Cinema e que é de Jean-Luc Godard. É um filme de Godard que dura 4 horas e meia, são 2 DVDs, mas vocês veem a mesma história transmitida de uma maneira totalmente diferente, com uma linguagem totalmente diferente da linguagem de Tendler, que se mantém fiel à história cronológica, pelo menos na versão que eu assisti, um ordenamento temporal e espacial bem claro. Tanto que ele se defende em uma das entrevistas dizendo: sempre me acusam de ser didáctico, como se fosse uma crítica que ele recebe de ser excessivamente didáctico. Eu não acho que ser didáctico seja uma crítica, mas acho que, pelo menos do meu ponto de vista, e pelo fato do discurso da história cronológica lineal e plana ter entrado em crise, ao mesmo tempo que todos estes acontecimentos começam a marcar-nos, seria interessante poder não obliterar a história com a cronologia, nem obliterar a história com o ordenamento geográfico, com um mapa, digamos assim, tão telejornal. Godard faz a mesma coisa, apesar de que também Godard tem seu ponto de fixação. Godard fica totalmente prendado dos anos 40 ou 45, porque desenvolve a hipótese de que o cinema morre em Auschwitz, nos campos de extermínio nazista. Godard diz que o cinema é uma espécie de profeta, porque sempre está antecipando o porvir, antecipando a desgraça por vir ou antecipando as delícias por vir. E que então, quando o cinema antecipa acontece, é como se o cinema tivesse acabado sua labor. Ele acha que o extermínio dos judeus por parte dos nazistas conclui o sonho do cinema, porque foi antecipado pelo cinema a segregação, o racismo, a intolerância com a menor diferença, a purificação da raça, todas estas argumentos discursivos do nazismo estão presentes no cinema antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, Godard, com este manifesto, que é um manifesto sobre o fim do cinema, acha que o cinema tem que calar a boca depois de Auschwitz, não? E então se centra no período das guerras. Então, onde é que está o sujeito que cria seu objeto histórico e o sujeito que fabrica o documentário com seu ponto de vista? O discurso sobre o documentário tem consenso nisso. O sujeito está na mesa de edição. Eu posso trabalhar com material de arquivo e onde vai aparecer o sujeito na maneira de ordenar o material de arquivo, na maneira de costurar, de editar as imagens. Então, eu acho que aquele dia que Tendler sai da caverna platônica, digamos assim, ele vê algo que eu trago a hipótese, ele não deixa de ver nos seguintes 50 anos. Como se a luta de classes que ele vê nas janelas dos prédios de Copacabana, ele o diz claramente: eu olho e vejo a classe média lacerdista agitando os lenços. Ele tem 14 anos, consegue enxergar nas janelas a classe média lacerdista.
Hoje à tarde, e não vou fazer de novo esse percurso, fizemos o exercício de ver que outra coisa poderíamos ver nas janelas de Copacabana no dia do golpe de Estado. Os lenços. E acho que isso o marca e o faz perseguir isso que ele vê. Mas, como qualquer ponto de vista, há uma teoria sobre o ponto de vista, digamos assim, que nasce na Renascença, a partir de Alberti e os tratados sobre o desenho. O que se sabe é que quando eu traço um ponto de vista, crio um escopo limitado da visão. Um ponto de vista implica que não posso ver tudo, só tenho determinada abertura, digamos assim, e enxergo a realidade nesse pedaço, que demarca meu ponto de vista, o resto fica fora. Mas tem algo mais importante que fica fora quando eu exercito meu ponto de vista. Dentro do campo do que eu vejo, o chamado campo do visível, há algo excluído e que é meu próprio ponto de vista. Eu não consigo enxergar meu ponto de vista naquilo que eu vejo. Você entende? Posso ver, mas o que não posso ver é me ver vendo. Não me incluo naquilo que eu vejo. Então, eu acho que no que Tendler vê nos últimos 50 anos, não está ele incluído. Seu ponto de vista não é transparente para ele mesmo. Isso é que eu acho. Por isso, Tendler mesmo chama de sintoma o que acontece com ele na saída da caverna. Vocês sabem que analista é um bicho curioso. Então, a mim me interessaria e fui atrás de ver o que poderia estar assistindo Tendler esse dia na sala de Copacabana. Lamentavelmente, tem
réplica da bomba que os Estados Unidos têm naquela época. A bomba B-52, e o FBI fica alucinado pela fidelidade da réplica. Acham que os realizadores do cinema se infiltraram no Departamento de Estado e conseguiram informações sobre a bomba. É um filme que marca época em termos de comédia. E isso é interessante ver, e o poeta Manuel de Barros iria adorar, que seja pela via da comédia que podamos dar conta de um real traumático, como era o real da bomba naquele momento, e da guerra. Tem umas cenas muito hilárias do presidente dos Estados Unidos falando com o presidente russo, numa Babel sem fim, porque cada um fala uma língua diferente, e claro, quando se trata de dizer não disparem a bomba, o outro entende disparem a bomba. É todo um filme cheio de equívocos ao redor do telefone vermelho quando ligam da União Soviética e preto quando ligam dos Estados Unidos. Será que Tendler estava assistindo esse filme? Qual o nome do filme de Stanley Kubrick? Chama Doutor Fantástico ou Como Parar de Preocupar-se e Amar a Bomba. Tem todo esse nome, filho. Doctor Strangelove, em inglês. Então, o que me parece um limite de um ponto de vista em relação à luta de classes, essa polarização entre vencedores e vencidos. Eu acho que hoje em dia está difícil polarizar em dois. Eu trazia uma frase de Michel Foucault no livro fantástico dele que chama, são cursos em realidade, são aulas dele, chamado Genealogia do Racismo, onde Foucault diz algo que me pareceu importante para este filme, para o título deste filme, para a inspiração deste filme. E Foucault diz que ele acha que a relação entre a utopia e a barbárie, entre a revolução e a barbárie, relação que ele define assim: revolução ou barbárie é um falso problema. Foucault diz que se trata de um falso problema, ou a revolução ou a barbárie. E ele diz que acha que é mais interessante pensar um problema verdadeiro, que seria a revolução e a barbárie, não como opostos, não como os bons e os ruins e os maus, não como a luta de classes entendida entre duas classes, e sim pensar a barbárie sentada ao nosso lado, a barbárie que tem face humana, digamos assim. Não colocar a barbárie a lures e sim trazê-la para mais perto. Eu contava hoje que eu tenho quase a mesma idade que Silvio Tendler. E muitas das cenas da minha história se parecem com as cenas da vida de Silvio Tendler. Assistíamos praticamente os mesmos filmes, por ser contemporâneos. Também tivemos a polícia na sala conversando com a mãe enquanto a gente fugia pela porta do fundo. Também saímos nas ruas para defender a Chile de Salvador Allende. Também perdimos amigos, irmãos, mudamos, saímos dos países. Eu me gabava hoje que, além de Tendler, eu morei no mesmo prédio que o Che Guevara, que é da minha cidade. Eu sou rosarina, de Rosário. Hoje em dia fica o Museu Che Guevara no meu prédio. Estão todos convidados, quando quiserem ir, eu tenho pistolão para conseguir entrar.
Mas, apesar de ter muitas experiências parecidas, quase idênticas, digamos, ser absolutamente contemporâneos, não consigo mais enxergar o mundo a partir da luta de classes. Não consigo mais me orientar com oposição, revolução ou barbárie. Talvez Freud também seja bastante responsável disso, porque, por exemplo, ele chegou a definir a barbárie como a fria indiferença com o tempo em que se vive. E a fria indiferença com o tempo em que se vive é algo que está muito bem distribuído, a gente encontra em todos lados, não encontra só na classe média lacerdista, encontra nos porteiros ouvindo radinho de pilhas também. Então, estava já com esta ideia quando leio numa entrevista de Tendler algo que ele diz também sobre os jovens. Se queixa dos jovens. Diz que a senilidade precoce está atingindo certos jovens, que acham que é legal falar do nada. Essa é a crítica que ele está fazendo. Você tem um mundo pela frente, ele diz, para encarar, tem um processo perverso de modernização, tem um deslocamento da criação, da renovação para a periferia, e aí fica a classe média, outra vez, o leitmotiv de Tendler aparece de novo, fica a classe média contando histórias de banda de rock, dos vizinhos, dos amigos, e só isso. Não acha Tendler que se deva falar de nada. Eu não estou de acordo com isso. Acho que temos que falar de nada, que temos que falar de qualquer coisa, que temos que documentar bandas de rock, que temos que documentar o cozido do vizinho e a maniçoba que se faz em Itaparica ou em Santo Amaro, que todos os temas merecem um destaque e que em todos podemos aprender algo sobre a barbárie que tem o rosto humano e não animal, nenhuma coisa estranha. A barbárie somos nós, está mais do que demonstrado. Hoje em dia que não podemos mais negar a barbárie que praticamos com o planeta, me parece que está para lá de evidente. Então, me parece que estamos em um tempo de suspender certas certezas que construímos quando éramos jovens e que entramos todos numa mesma aventura digna, sem dúvida, e politicamente inquestionável, mas que hoje temos que nos perguntar por outras coisas que nos aconteciam na mesma época, que é um pouco o que eu queria trazer, e que me parece que ele não traz, por exemplo, a sexualidade foi algo muito diferente na nossa época. Aconteciam coisas diferentes. Os que militávamos em partidos políticos de esquerda conhecíamos uma moral puritana e rígida da esquerda, por exemplo, que é necessário abordar. O partido, por exemplo, no qual eu estava, não sei em que partido militou um tempo Tendler, proibia os triângulos amorosos, ao mesmo tempo que mandava a gente a morar juntos em comunidades. Então morávamos 8, 10 numa casa, como se fosse, não cidade universitária, que acho que cada um tem seu quarto. A gente morava muita gente junto. Então, o triângulo amoroso era algo que pintava em todo o café da manhã. Tinha umas confusões, assim, permanentemente. Estavam proibidas. Quando alguém perdia o parceiro na prisão, a companheira do parceiro, que de repente tinha 18 anos, se transformava numa viúva
tão respeitável que mais ninguém podia encostar. Se o parceiro ficava 8 anos na prisão, ela tinha que esperar vadinho de noite. Era a única salvação, era esperar um fantasma. Sim. Eu fiz uma festa de casamento de preto. Casei de preto. Não durou muito meu casamento depois disso, mas quero dizer que não podíamos convidar os companheiros se casávamos, porque estávamos tabicados. Não sei se a palavra se usava assim aqui no Brasil, mas tabicado queria dizer que você não podia manter relações com seus amigos. Tínhamos que abrir mão dos nossos nomes, por exemplo. Isso seria bem interessante documentar, ir atrás. Qual é o efeito do sujeito abrir mão do seu próprio nome, passar a usar outro nome para identificar-se com os outros? Eu chamava Rosa, por exemplo, porque amava Rosa Luxemburgo, uma revolucionária trotskista de primeira. Então, a maneira em que encontrávamos satisfação no que fazíamos, o gosto que sentíamos também pelo risco permanente em que entrávamos. E uma verdade que Augusto Boal deixa claríssima no filme: não todos éramos heróis. Quase nenhum era herói. Não todos os que morreram foram heróis. Morreram montes de amigos e colegas por equivocação, por erro, por torpeza. Então, é como que quando terminou o filme de Tendler, eu fiquei desejando uma lupa. Eu queria um ponto de vista mais próximo, mais íntimo dos acontecimentos. É muito difícil, quando um acontecimento é contemporâneo da gente, a gente dar conta dele. A gente precisa que passe o tempo para poder ler e reescrever a própria história. Não pode fazê-lo quando está vivendo. Para vocês vai acontecer a mesma coisa, vão ter que esperar um tempo para poder se historizar. Então, talvez o que seja interessante de Tendler é trazer o início da reescrita dessa história. Confio que todos os BIs, chamam vocês aqui, BIs, os BIs que estão aqui, os que caminhem para a imagem, consigam aproximar a lupa e entrar em cada janela e não ver a mesma coisa em cada janela. Poder trazer em cada janela da história alguma novidade, não? Então eu passaria a palavra para vocês. Assim começamos a discussão. Tem discussão, Rita? Sabe o que vamos fazer? Pessoal, são 9h30, então ainda dá para a gente conversar mais um pouquinho com o Marcelo. Eu sei que o Buzu sai daqui a pouco. As listas já estão circulando, tá? Então, quem quiser fazer perguntas, está aberto.
Então, vamos a copiar para que vocês depois assistam Godard, sim? Eu queria saber se existem outros documentários que tratam da história do cinema, porque esse de Godard eu assisti, eu estava conversando com outra pessoa que faz BI em audiovisual, e ele falou que era meio difícil entender, porque é muito conteúdo, muita didática. Eu estaria começando errado, assim, eu deveria me começar pelos modos assim, mais fáceis de entrar, porque ele aprofunda muito, né? Tanto que eu assisti o filme e me perdi em várias partes que ele fala. Cinema, e o jeito de a didática dele de mostrar também é bem diferente. Certo. Eu queria saber se existem outros documentários. Certo. Se existem outros documentários relacionados. Bom, Godard não é para entender, não é para entender. Como disse Fernando Pessoa também, falando de janela justamente. Você olha, vê alguma coisa, mas ainda que você veja alguma coisa no guardador de rebanhos, você não vai saber nada. Godard é para ouvir e para olhar, mas não para entender. Sem filosofia. Essa proposta de Alberto Caeiro. Alberto Caeiro. Você olha sem filosofia, a ver o que a coisa te diz, não? São fragmentos, são imagens, mas parecem metralhas. Parece linguagem de clipe. O que criticam a Godard é que faz da história do cinema um videoclipe. Quem não gosta de videoclipe, como Tendler, que ele diz que não gosta, não vai gostar de Godard. Eu digo, isto é uma experiência sensorial, certo? Auditiva e visual. O que você entenda, só aquela postura do homem da bicicleta, ler, ler, ler e ler. Não tem outra possibilidade. Se fala da decadência da leitura, mas você lê online, você lê do jeito que conseguir ler. Sem ler, não tem como ir além do choque. Agora, tem uma série que, se tu queres, podemos copiar, já pirateamos faz tempo, que são 5 DVDs sobre a história do cinema dos primórdios até agora. São 5 DVDs. Desde a entrada do trem na estação Ciotat até mais ou menos, não chega até hoje, mas chega até Visconti, De Sica, o neorrealismo italiano. Outra diretora de cinema que seria interessante trazer, Rita, é Lina Weimüller, uma alemã que fazia nossas delícias naquela época. Porque, por exemplo, um filme que chama A Classe Operária Vai ao Paraíso. É fundamental assistir para entender o que acontecia e com humor, não? Esse seriado é um seriado. Um aluno nosso comprou em Amazon e os professores pirateamos. Mas tem 5 volumes. Não sei quem pode ter aqui. Messias. Bamba não está aqui, não? Mahomet Bamba. Mas dá para baixar. É bem possível. Chama Cinema Begins. O cinema começa. E é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Porque dá para acompanhar muita coisa. Mas Godard é obrigatório. Agora, não é para entender nada, mas... Ele falou isso também, só que, no caso, eu tenho uma interpretação maior das imagens. Sem dúvida. Mais conhecimento. Bom, tem um livro, se você quer ler, para interpretar o filme, de Céline Chemama. E tem um quadro na internet para interpretar o filme. Você pega, por exemplo, no quadro, é um quadro sinóptico que está aí na internet. Você pega a imagem X e você vê que música, quem são os compositores, de onde veio a imagem.
Bota a História do Cinema, que tem um site interativo. Você tem um quadro enorme para interpretar o filme. Muito bom. E se não está este livro de Céline Sciamma, S-C-E-M-A. E ela esteve aqui em Salvador quando o Seminário Internacional de Cinema se dedicou a Godard, 2 seminários atrás, e a gente tem a filmagem da palestra dela sobre histórias do cinema também. Tipo assim, no final, você falou que nós não conseguimos historializar o nosso próprio tempo. Eu queria que você discutisse um pouco isso, porque assim, no início você falou que nós somos a barbárie. O fato de nós sermos a barbárie justamente não é o fato de estarmos alheios ou pouco críticos ou passivos no processo de acontecimento contemporâneo nosso atual. Essa questão de não historializarmos o nosso próprio tempo seria a questão de nós não criticarmos ou criarmos utopias no nosso próprio tempo. Aí eu queria que você falasse sobre essa questão de não historializarmos o nosso próprio tempo e sobre a questão de nós sermos a barbárie. Às vezes a gente confunde, tá difícil, né? Cinema é silêncio. A gente tende a confundir barbárie ou bárbaro com selvagem, não? Mas não é. Foucault, nessas aulas que eu contei para vocês, Genealogia do Racismo, explica a diferença entre um bárbaro e um selvagem. E diz que um bárbaro só aparece quando a civilização já está instalada. Então, um bárbaro chega para destruir uma civilização, para destruir normativas, regras. Somos bárbaros quando, sei lá, quando alguém rouba a vaga do carro, quando estamos justo por entrar e chega outro sacana e bota o carro na frente. E aí viramos bárbaros. Viramos bárbaros com nossa ira cotidiana. De repente de manhã somos bárbaros. E de tarde somos seres civilizados e de noite assistimos Godard. O que eu quero dizer que a barbárie somos nós, não significa que sejamos 24 horas ao dia barbárie. Às vezes somos doces de coco, chuchuzinho da mamãe, mas também somos barbárie. O que eu quero dizer com isto é que não botemos a barbárie na classe média lacerdista que está na janela, sino em todos. ¿Sí? Primeiro, então, temos que combatê-la em todos. E não em eles. Galeano tem um discurso aí no final que a mim me deixou bastante surpresa também. Tipo, eles e o supermercado, eles e o cinema de mercado. Não entendo isso, porque na própria entrevista, Tendler fala contra o cinema de mercado, pero 3 parágrafos depois diz: eu fiz 1.800.000 de bilheteria com os Trapalhões, eu fiz 800.000 com a bilheteria de Django. Começa a passar contas de mercado. Então, a mim me confunde um pouco essa história do cinema de mercado. Eu entendo que estejamos contra o cinema ruim, totalmente de acordo. E devemos criticá-lo, escrever, cadê a revista do BI com críticas de filmes, destruir o cinema ruim. Para destruí-lo tem que existir o cinema ruim, senão que vamos a destruir? Mas então, a barbárie está entre nós. Tem um filme de Borman, bem antigo, não sei como chama em português, mas A Violência Está Entre Nós, chama em espanhol. Um grupo de amigos que sai de pesca um fim de semana e fica no meio do mato.
Alguém assistiu? In Confidence, chama. É um filme sinistro que marcou época também, com Jon Voight, com o pai da Angelina Jolie. Amigos que começam a se sacanear entre si e se destroem. Uma coisa como o Senhor das Moscas. Não sei, me assusta a barbárie que está entre nós. Acho que essa que temos que combater. Civilização, revolução e barbárie. Em relação ao tempo, existe uma impossibilidade total de historizar-se contemporaneamente, porque a mesma impossibilidade que existe de ver-se vendo. Eu tenho um ponto de vista que só vocês podem enxergar. Eu não posso me enxergar, não posso enxergar no que vejo o meu ponto de vista. Preciso que você me diga alguma coisa. Preciso do outro para retificar meu ponto de vista. Então, o fato de estar vivendo na contemporaneidade não nos dá a distância necessária para distanciar-nos e ver-nos. É muito difícil. Agora, é um trabalho. Os analistas vivemos disso. Estamos permanentemente trabalhando acima disso, de que o sujeito se historize de outra maneira. Quem chega dizendo, eu sou a raspa do tacho, minha mãe não queria mais filhos, e apareceu eu, a raspa do tacho. A gente que faz com isso? Ou deixa librado a barbárie de um dito, ou combate essa maneira e escreve uma outra história para esse sujeito. Então, estamos permanentemente tentando. Agora, acho que o sujeito resiste, porque existe algo chamado narcisismo, que vela nosso ponto de vista, nosso tempo. Por isso, quando a gente se vê numa foto, se vê velha, não se vê todo dia velha, quando ou gorda, ou não se reconhece, até quando escuta a voz. Quando eu escuto isto, eu sei que vou vomitar. Não, porque não vou me reconhecer. Existe uma distância para poder praticar isso, não? E acho que com o tempo é a mesma coisa. Como vamos a pensar o desastre do Japão daqui a 50 anos? Como vamos pensar? O Wellington e a massacre das crianças no Rio. Estamos muito perto para poder historizá-lo. Precisamos uma distância. A barbárie não deixa distância. O contrário da barbárie, que poderia ser a doçura, que me dá a chance de distanciar. Criar distâncias, buracos e, sobretudo, janelas vazias. Por isso, Fernando Pessoa dizia, não bote nada na janela, porque o que você botar também não vai te ensinar nada. Deixa vazio. Por isso não quero que Tendler diga que os jovens falam nada. Aleluia. Tomara que não falem nada. Porque só na nada e no vazio que algo se cria. Não tem arte sem vazio, não tem música sem vazio. E o jovem tem que falar de nada mesmo. Además, porque não tem como parar-se isso. Falar é uma satisfação. O blá 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 é o que faz a todo mundo gozar. E em geral se fala de nada. Se a gente se aliena um pouco, fica falando da classe média lacerdista. Não sei. Acho dá igual, como dizia um cômico na minha terra. Acho mais interessante falar de nada, porque de repente aí surge algo. Não? Eu queria fazer duas colocações sobre o que você falou. Uma sobre o próprio Silvio, que você falou que a memória ela encobriria uma outra memória dele, né? E assim, o que me passou da entrevista dele, e um pouco do documentário também, é que ele não se encaixava enquanto sujeito da história, porque a história pregava um outro sujeito, que seria o proletariado, o operário como sujeito da história, né? Ou seja, seria o operário, e ele vinha de uma família, de certa forma, abastada, né? Então, ele também não se via segurando em armas. Então, ele se distanciou e participou de uma outra forma desse contexto, mas sempre com a visão de quem está de fora. Eu acho que talvez essa seja uma explicação. E a outra coisa que eu queria falar é meio que discordando com essa não visão da luta de classes
hoje. Né? E queria até fazer um contraponto também em relação ao que você mencionou, o Che, né? E fazendo essa colocação com a utopia ou barbárie, né? E dizendo que era utopia e barbárie. Eu acho que um contraponto interessante é a figura do Che em relação ao século XX, seria Gandhi, né? Que ele primeiro fez a revolução em si, né? E aí vem essa coisa de você combater a barbárie primeiro na face humana, né? Mas ele não deixou de ver a luta de classes, o Gandhi, né? Então ele combateu a barbárie dentro dele, fez a revolução nele, mas ele também foi um ente histórico e participou desse dilema, né, que envolvia uma luta de classes. Eu acho que hoje ela continua, só que o capital ele se transformou em uma coisa muito mais pulverizada e internacional. Mas temos que nos ver e temos que enxergar essa tentativa de dominação, né, enfim. Ótimo teu comentário. Estou totalmente de acordo. Quando ele não conseguiu, foi para o Chile, depois foi para a Argentina, quando não conseguia se encaixar, conseguiu ir estudar cinema em Paris, tinha grana, não? E continua até lá, porque foi assessor da Unesco um monte de anos agora, sempre teve dinheiro. Algumas pessoas o chamam senhor patrocínio, porque essas figuras que sempre conseguem um patrocinador para fazer o que querem. Teve essa sorte e essa habilidade. Agora, ele também ele conta na outra entrevista, que eu falei um pouco disso, que talvez aí estava a clave do sintoma. A Copa do Mundo que ganhou a Argentina, invento dos militares para ver se se seguravam no poder, pouco tempo depois de ter ganho o Mundial, y de salir cantando los argentinos, somos direitos y humanos. Cuando estábamos con las ruas llenas de cadáveres, esas cosas terribles son sintomas de la crisis de autoridad. Entonces son varias cosas que tem Stefan Zweig, tem un texto lindísimo, que ahora no me lembro, voy a pasar para Rita, que conta de una manera lindísima cómo es que todos sus ídolos con pé de barro, todas esas garantías frouxas, quem é que toma o lugar da função paterna que não se sustenta mais? O mercado, o capitalismo com a oferta infinita de produtos, aliado com o desenvolvimento tecnológico voraz e nossa paixão por usufruir, porque Marx dizia que o que era próprio do homem era sua capacidade de fruir das coisas, gozar das coisas. Somos bichos predatórios, sempre fomos. Dentro de las limitaciones de nuestra especie. No tenemos garras, no tenemos colmillos, pero conseguimos fabricar a bomba y amarla. Dejar de preocuparse y amar a bomba. Entonces, eso es algo que tiene a ver no con esencia da maldade, tiene a ver con estructura, con el fato de que somos bichos falantes y con la linguagem hacemos cosas interesantes, destructivas. Al mismo tiempo que creamos a arte, fabricamos a bomba atómica. Somos nós mesmos, los propios bárbaros y doces de coco que hacemos todo esto. Ahora, políticamente me parece que no podemos ficar con nostalgia del tiempo en que éramos heroicos, porque no éramos heroicos, éramos fascinados. Ninguém dava bola à faculdade, ninguém estudava nada, perdíamos matérias loucamente. Imagina, estávamos sempre ou na rua, ou pichando paredes, ou presos com 17 anos, certo? Não nos formamos os melhores profissionais naquela época, com 17 anos, presos, não estávamos estudando. Então, aos poucos fomos retomando. No era do melhor, no era do melhor. As lutas políticas eran importantísimas, sem dúvida, continuam a ser. Pero também eu não gosto de pensar que os jovens de hoje são essas lesmas que todo mundo pinta, porque eu não acho. Meus filhos dão duro para sustentar-se, pagar as contas. Não todo mundo.
lutar pelas coisas que acreditam. Hoje recebi um negócio, contei à tarde, de uma pernambucana que faz cinema, que chama crowdsourcing. Ela está lançando um filme e está pedindo que eu invista 5 ou 10 reais no filme dela, que depois ela vai me dar ingressos e vai botar meu nome nos créditos. E lançou ontem, e já tem um monte de gente. Eu vou depositar hoje mesmo, vou fazer uma transferência de 10 reais para o filme dela. Está juntando grana para o filme dela. Na Argentina fizeram isso com um filme maravilhoso, que não tinha lugar nas salas oficiais, não tinha lugar na mídia, e começaram pela web a fazer miséria. Lotaram todas as salas, fila. As pessoas não entraram na sala, de tanta gente que se convocou. Então, hoje acontecem coisas que não aconteciam na minha época. A maneira de virar-se com um monte de coisas, de informar-se com um monte de coisas, e de questionar, são menos dogmáticos. Não sei, eu aprendo dos jovens. Não que eu seja uma grande professora, mas os jovens me ensinam, entendeu? Eu olho, eu gosto de estar e de ver de que falam, e de ver os filmes de Rocky, e de assistir videoclipe. E para mim é na juventude que está o que eu quero ver. Sim? Não é para trás. Não vou voltar a ler as teses de Abril agora, não vou mesmo, mas quero assistir um monte de coisas que estão hoje nas telas de cinema. Então, para mim, sei lá, as coisas boas estão por vir. Estão por vir. Não foi naquela época. Foi fantástico. Eu passaria horas contando as 1000 travessuras e as coisas bacanas que fizemos. E, sei lá, a emoção que era, não sei se alguém pegou, Seca, você pegou alguma? Tipo, estar na rua com, sei lá, muita gente gritando que o governo envie armas para Chile. Ou as coisas que cantávamos. E as experiências maravilhosas que tivemos também. Não? Nada é para ser negado, mas também não devemos nem idealizar aquela época e demonizar as lesmas consumistas. Eu não estou de acordo com Tendler nisso. Não estou de acordo. Tropa de elite, melhor nem falar, ele diz. No Brasil, para fazer dinheiro, você faz. Está na entrevista. No Brasil, para fazer dinheiro, você faz filmes policiais ou filmes religiosos. E é mentira. É mentira. Ele fez os Trapalhões. Por que ele fala assim? E quem diz que Tropa de Elite é um filme policial? Bom, a Janela Indiscreta é um filme policial, então. Certo? A Janela Indiscreta é um filme policial. Mas tem muitos filmes muito bons brasileiros que não tratam dessa temática. Claro, pero además no puede dizer que Tropa de Elite é um filme policial. É um fato político soberano que aconteceu aqui. Que todo mundo tem que parar e pensar o que aconteceu. O que é a pirataria súbita, que em 2 minutos todo o país assistiu um filme. Isso não acontecia na minha época. Certo? A gente ia assistir Antonioni, dormia, bocejava, e saía, e Teorema, e fazia cineclubismo, toda a mesma história. Todos tivemos a mesma história, mas não fomos marcados da mesma maneira. Agora, não acho que tenhamos que ter ódio pelo presente, porque essa é a verdadeira barbárie. Você pensar que agora, no presente, é todo pasmaceira, gente idiota, que se satisfaz comprando iPod. A tecnologia também é muito bom. Abre portas para Sem dúvida. No nosso tempo também nem todo mundo era militante, né? É bom você... A maioria não era. A maioria não era. É, eu sou como Tendler, que só consigo enxergar. Está estendido, Marcelo, mas eu assisti os trabalhos da e você é psicanalista, né? Você falou uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso. Você falou da histeria da angústia, que hoje é a síndrome do pânico. Eu sei que estou fugindo um pouco, mas está por fim, eu gostaria de trazer. Porque eu sempre lembro uma vez, eu estava lendo uma vez, não sei se foi Freud, eu não sei qual foi, estava lendo assim rapidinho, eu ouvi uma frase. A angústia é um sentimento do homem, apenas do homem. E eu tive que sair, depois eu fiquei com aquilo na cabeça, isso foi que eu vi aquilo. E você falou sobre a angústia, né? Que inclusive é um sentimento que teve muito presente nas revoluções
está sendo hoje em tratamento de cognitiva, verdade? Aí me fala um pouquinho sobre isso. Eu queria que você falasse, tarde, aí eu gostaria... Aí você me convida outra vez para falar da... Não, eu falei que o mercado toma conta até das doenças, velhas doenças, bota outro nome e te vende uma droga para curar essa doença que se inventou agora. Eso falei isso. Pero sí, esas cognitivas están na moda. Es esa idea de encontrar algo sempre na janela, ¿no? Esa cognición que vai abrir nossos caminhos. Eu prefiro falar de nada mesmo. E você tem razão. É um ponto limitado pensar que todo mundo da nossa idade foi militantes. É uma deturpação que eu sofro junto com Tendler. Hoje em dia estou longe disso, porque, bom, é um passado que começo a historizar também. Mas sem dúvida que a maioria não era militante, nem gostava do sacrifício. Éramos 2 de cada turma da sala. Toda a juventude não era assim. Não, não era mesmo. Seletivo. Totalmente. Não. Deixa eu sentar um pouquinho aqui na frente. Vai, rapaz, não vou falar. Pode falar. Volta, não, fala aqui que tem pouca gente, acho que dá pra ouvir, eu falo baixinho. É assim, diante de tantos filmes interessantes que passaram aí no vídeo, que me emocionou pra caramba aqui, até a gente da fala de Mariá, né? Eu fico me perguntando assim, se não cabe mais uma revolução, né? Essa revolução para todos, de buscar um caminho melhor para todos, um caminho até de uma certa forma pessoal, né? Onde a militância caiba nesse momento que vivemos hoje na sociedade, diante de tantas coisas que a gente vê que poderia ser melhor, um momento melhor, poderia, né? Assim, Eu não acho que tem que sair e fazer o que... Porque o passado já passou. É um novo momento, uma nova revolução que tem que continuar de outro modo, que já acontece. Mas assim... A internet, às vezes, e outras coisas. Mas eu ainda acho que falta, assim, alguma coisa. Falta, Tem eu sinto essa lacuna e falta que as pessoas estão vivendo assim, de uma forma assim, muito subjetiva, muito egoísta e que parece que não cabe alguma coisa. Quando alguém quer falar alguma coisa que é interessante, os outros preferem que você se cale, o processo fique do jeito que está. Como? Mas a vontade nada. Porque você fala A gente está conformado, a gente está feliz com a situação que a gente tem, ou se não, a gente se convence de que a gente está bem assim, Eu acho que e deixa por isso mesmo. Ou acredita que a revolução vai acontecer, vai. Daqui 50 anos, eu já vou ter 75, vou estar morrendo. Mas o que dá o medo diante desse vídeo é que assim, instalou-se o medo, não é que dá o medo. Instalou-se o medo, porque pessoas que tinham utopia de um mundo melhor, de um caminho melhor para todos, de repente foram massacradas pelo imperialismo, E ainda né? tem os vacinados, os É vaciнаdos, difícil, ainda né? tem. Tem Entendeu? outro partido aí, em Salvador. tem mais gente nisso também. Tem mais ideias. Claro, pero isso não acaba nunca vai acabar. Gente que teima com coisas e vai atrás. Necromance, eu acho, me lembro. E meu irmão estava falando, né? Ele gosta muito dessa questão de tecnologia. Aí ele ficou, eu não li ainda, mas ele ficou falando, não, você tem que ler esse livro. Cara, Neuromancer. É esse mesmo. Ele falou que ele retrata. Gibson. Isso, que ele já escreveu tem um tempo, né? E tá acontecendo exatamente igual ao livro. Sim, 1984, profecias. Então, toda essa questão de tecnologia, tudo. Utopias catastróficas, apocalípticas, maníacas, existiram sempre. Utopos significa não lugar. Então, as utopias nunca tiveram lugar, porque o que as define é um não lugar. A gente não vai parar de criar não lugares, porque senão seria, não? Seria terrível. Eu prefiro mais entre lugar. Tem Silvano Santiago, não sei se conhecem. Ele tem uma teoria muito interessante da América Latina como entre lugar. E vira um mapa como Torres Garcia e bota a América do Sul lá em cima e a América do Norte lá embaixo.
Então, por exemplo, bora invertir o mapa e botar o sul lá em cima. Acredito que tem muitas iniciativas bacanas. Eu estou militando na Utopia, hoje em dia o que eu faço é alimento bibliotecas. Coordeno 13 bibliotecas no país, freudianas. Então ando atrás de livros freudianos para mandar a Cuiabá, me dedico a isso. Encho o saco de todo mundo que tem livros repetidos, alimento bibliotecas. Não estou fazendo revolução mais. Faço alimento bibliotecas, acho barato. Não estou fazendo revolução, lembrou alguém que falou, revolução somos nós. Foi isso que faça o que Augusto falou. Pode ser. Melhor lembrar disso que a barbárie somos nós. Você esquece essa parte. Bom, prazer, gente.